afternoon. Boa tarde. Last night I went for a long walk Ontem à noite eu dei uma caminhada boa along the beach lá na beira-mar, for about 2 hours. 2 horas. And what struck me as I walked along O que me impressionava conforme eu andava was the vibrancy and the creativity of that beach community. foi a criatividade e a vibração daquelas pessoas, daquela comunidade ali na praia. But what also struck me was the brokenness and the sin of that same beach community. O que também me marcou foi assim, o quebrantamento fruto do pecado presente naquelas pessoas ali na praia. And I thought to myself both last night and this morning, E eu pensei cá comigo, tanto ontem à noite como hoje de manhã, as I this time walked on the beach, e dessa vez eu andei na praia mesmo. what kind of church would reach these people? Que tipo de igreja pode alcançar essas pessoas? What kind of church could be established that could be seen as a good news people in the midst of this kind of Que community? tipo de igreja poderia ser estabelecida e vista como uma comunidade de gente que leva as boas novas para esta comunidade, para essas pessoas? And as soon as you ask that your question, E assim que você se faz essa pergunta, you're raising the question, what is the church? você está levantando a pergunta: o que é a igreja? Martin Luther says, even a child knows what the church is. Martinho Lutero dizia que até uma criança sabe o que é a igreja. It might be dangerous to disagree with Martin Luther, Pode ser um pouco perigoso discordar do Martinho Lutero, but I've spent my whole life studying it. mas eu passei minha vida inteira estudando o que é uma igreja. And I still have lots of questions about what the church is. E eu ainda tenho muitas questões sobre o que é a igreja. It's easy to answer it very quickly. É fácil responder de maneira rápida. God's people that meet for worship, É o povo de Deus feito para adorar, pray together, orar juntos, listen to the word, ouvir a palavra, evangelize. evangelizar. All of that is Tudo isso. part of what it means to be God's people. É parte do que significa ser povo de Deus. But who are we as God's people? Mas quem nós somos como povo de Deus? What is our deepest identity? Qual é a nossa identidade mais profunda? And that's what I hope to talk about in these next 2 sessions. E é isso que eu espero estar falando nessas próximas 2 sessões. And how do we answer that question anyway? E como a gente responde isso, afinal de contas? You don't find a catechism question in the Bible. Você não vai achar esse tipo de pergunta na Bíblia. What is the church? O que é a igreja? And then Peter or Paul give a nice simple definition. E aí vem o Pedro ou Paulo e dão uma definição simples e clara. The way we come to understand what the church is A maneira como a gente chega a esse entendimento de o que é a igreja is by reading the Bible as one story é através da leitura da Bíblia como uma história única and seeing the role that God's people play in that story. e atentar para o papel que o povo de Deus desempenha ao longo de toda essa história. What vocation does God give them? Que vocação Deus deu a esse povo? What is the task that they have been given? Qual é a tarefa que lhe foi dada? Who does God say we are? Quem Deus diz que nós somos? If you were to go to the New Testament, Se você for ao Novo Testamento, you would find 99 images and pictures of the church. você vai encontrar 99 imagens, retratos representando a igreja. That's the count of at least one scholar. Essa foi a contagem de pelo menos um estudioso da palavra. And over half of those images, maybe 2/3 of them, come from the Old Testament. E metade dessas imagens, talvez 2/3 dessas imagens, vêm do Antigo Testamento. And so if we are to understand what the church is, Se a gente quer entender o que a igreja é, we have to start by looking at the role of God's people in the Old Testament. a gente tem que começar olhando para o papel que o povo de Deus desempenhou no Antigo Testamento. But let me start with something even more fundamental. Mas me permita começar por algo ainda mais fundamental. What is this book we have called the Bible?
O que é esse livro que a gente tem chamado a Bíblia? We know it's God's Word, Sabemos que é a palavra de Deus, but what is it? mas o que é mesmo? 66 books written from such different times, 66 livros escritos ao longo de tempos tão diferentes, from such different people, pessoas diferentes, with such different kinds of literature, com tantos tipos de literatura e estilos diferentes, and we call it one book. e nós chamamos de um único livro. It's only been for about 400 or 500 years that we could bind it together in one book. Somente a partir de uns 400, 500 anos que a gente pode tê-lo formatadinho como um único livro. For most of the history of Israel and the church, Pela maior parte do tempo da história de Israel e da igreja, they didn't have all the books together in one book. eles não tinham todos os livros juntos em esse único pedaço, a Bíblia. So when we bring it together as one book, Então, quando a gente junta tudo neste livro único, what is it? o que é então isso? For 1800 years of the church's life, Por 1800 anos da vida da igreja, from the early church up until the enlightenment of the 18th century, do início da igreja até a era do iluminismo no século XVIII, the church understood the Bible to be one story. a igreja entendeu a Bíblia como sendo uma única história. And what I mean by story is not something that is a myth, something that is fiction, E o que eu quero dizer pela palavra história não é um mito, uma ficção, but a true story, mas uma história verdadeira, something that really happened. algo que realmente aconteceu. It tells us of God's mighty acts in history. Fala para nós dos feitos soberanos de Deus na história. But there is a unity to those mighty acts. Mas existe uma unidade nesses atos poderosos. The Bible begins in creation. A Bíblia começa na criação. God made a world and said, "This is very good." Deus fez o mundo e disse: isto é muito bom. And then human rebellion brought corruption into the world. E o homem se rebelou e trouxe corrupção para o mundo. And the rest of the story E o restante da história is God's mighty acts to restore and heal and save the creation. é a respeito dos feitos grandiosos de Deus para restaurar e curar a criação. He begins his work in Israel. Ele começa o seu trabalho em Israel. That story finds its climactic moment in the person of Jesus Christ. Esta história chega ao seu momento clímax na vida de Jesus Cristo. Then Jesus sends his people into the world to make the good news known. Então Jesus envia os seus discípulos no mundo para fazer sua mensagem conhecida. And then the goal of all of history Então, e aí o objetivo de toda a história is that God will restore the entire creation. é que Deus vai restaurar toda a sua criação, People from all nations pessoas de todas as nações and the whole of their lives. e a totalidade de suas vidas. We can describe the end of the story as cosmic renewal. Podemos descrever o final dessa história como uma renovação cósmica. Do you realize what a huge claim we are making as Christians when we say that? Você se dá conta de quão grande é essa prerrogativa quando você afirma tudo isso? The first huge claim A primeira grande prerrogativa is that we are claiming to know the true story and meaning of the world. é que nós estamos dizendo que sabemos o sentido da verdadeira história do mundo. The claim of the Bible is we know where this story began in creation. A Bíblia nos diz exatamente como a história da criação começa. We know where it's going to the new creation. Nós sabemos para onde isso está indo, na direção da nova criação. And that at the center of it, in one man's life, death and resurrection, E o centro disso tudo na vida, morte e ressurreição de um homem. the meaning of the whole is revealed. O significado desse todo é revelado. That is an incredible claim. Essa é uma afirmação assim incrível. And the second part of that claim E a segunda parte desta afirmação is that the meaning of the whole creation
é que o significado de toda a criação, the whole world, de todo mundo, is revealed in one man, está revelado em um homem, a male, um homem do sexo masculino, Jewish, judeu, who only lived 33 years, que apenas viveu 33 anos, younger than my son. mais novo do que o meu filho. And yet in that man, E mesmo assim, neste homem, God has revealed the meaning of all of creation. Deus tem revelado o significado de toda a criação. No wonder Paul in 1 Corinthians 1 Não é à toa que Paulo, em 1 Coríntios 1, said, people think I'm crazy. as pessoas acham que eu sou louco. This good news sounds like foolishness. Estas boas novas soam como besteira, tolice. There's a very famous Indian scholar who taught at a big university in India. Tem um estudioso indiano muito famoso que ensinou numa universidade na Índia, And he taught world religions. e ele ensinava a respeito de religiões do mundo. And he knew the world religions very, very well. E ele conhecia as religiões do mundo muito bem. He understood Christianity better than a lot of Christians. Ele entendia a respeito do cristianismo melhor do que muitos cristãos. But he thought the Christian faith was absurd. Mas ele realmente achava que a fé cristã era absurda. He said they're making a bigger claim about their Bible than any other religion makes about their book. Eles fazem uma afirmação tão grande a respeito de seu livro, a Bíblia, maior do que qualquer outra religião faz a respeito de seus próprios livros. Claiming to know God the Creator, where it all began. Afirmando que conhecem o Deus Criador e onde tudo começou. Claiming to know where it's all going in the new creation. Afirmando que eles é quem sabem onde a criação está indo, na direção de onde ela está indo. And the craziest thing he said, E a coisa mais louca, ele disse, that the meaning of it all is revealed in one young man é que o significado de tudo isso é revelado em um homem jovem who was humiliated and crucified by a Roman emperor. que foi humilhado e crucificado pelo imperador romano. But this is the claim of the Christian faith. Mas essa é a afirmativa, a prerrogativa da fé cristã. The Bible tells the true story of the world. A Bíblia diz a verdadeira história sobre o mundo. And Jesus Christ stands at the center of it all. E Jesus Cristo está posto no centro de tudo isso. That is the key to unlocking the meaning of that story. E esta é a chave para destrancar, para revelar o significado de toda a história, Jesus. And the key to unlocking the meaning of human life and the meaning of the creation. E a chave para desvendar o significado da vida humana e de toda a criação. And so it's within this story Então, dentro desta história that the Bible tells que a Bíblia conta, that we have to ask the question, então temos que nos fazer a pergunta: what is the role that God's people are called to play? qual é o papel que o povo de Deus é chamado a desempenhar? And this will help us understand what it means to be church. E isso vai nos ajudar a entender o que significa então ser igreja. Let me start with Genesis 12, 2 and 3. Deixa eu começar com Gênesis 12, versos 2 e 3. Deu certo aí, Rômulo, o texto? Gênesis 12, 2 e 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. One famous Old Testament scholar calls this a stupendous utterance. Saying. Um teólogo antigo disse que esse é um dizer estupendo, Because in 2 small verses, porque em apenas 2 pequenos versos, God reveals his whole plan for the creation. Deus revela todo o seu plano para a criação. That plan has 2 parts. Este plano tem 2 partes. Part 1, Parte 1. God is going to establish for himself a people, Deus vai estabelecer para si um povo and he's going to bless them. e
E ele vai abençoar este povo. Second part, A segunda parte, through that people, he's going to bring blessing to all the nations on the earth. é que através desse povo ele vai trazer bênção para todas as nações sobre a terra. A people that are blessed, Um povo que é abençoado and through them, e através dele blessing to all nations. abençoar todas as nações. I don't know how the word blessing works in Portuguese. Eu não sei como a palavra bênção é vista, é ouvida, é entendida em português. In English, it's become a very cheap word. No inglês tem virado uma palavra assim muito pobre, muito rasa. I say, bless you, brother. Eu posso dizer, Deus te abençoe, irmão. And what I mean by that is I don't know what else to say. E o que eu quero dizer com isso, muitas vezes pode ser assim, eu não sei o que dizer mesmo, eu vou lá e digo isso. It's a nice, warm, and fuzzy Brazilian word. É uma forma carinhosa, né, cheia de ginga, para você cumprimentar alguém. But it's warm and it doesn't seem to have significance. Mas mesmo que seja algo caloroso, parece não haver um real significado por trás dessa palavra. That's how it functions in English. É como tem funcionado essa expressão no inglês. I hope it doesn't function like that in Eu Portuguese. espero que em português não seja assim ainda. But the word is a rich, rich word in the Hebrew. Mas no hebraico essa palavra é muito, muito rica. It's talking about the restoration of human life to be what it was meant to be in creation. Ela fala sobre a vida humana sendo restaurada ao estado para o que ela foi de fato feita. Do you remember in Genesis 1? Lembra-se que em Gênesis 1 It says God blessed them diz que Deus abençoou a criação. and said, "And delight in this creation, enjoy one another." Deus então diz, alegre-se nesta criação, usufrua de tudo criado. But after human beings sin, Mas depois do pecado do ser humano, the word bless disappears for the next 11 chapters of Genesis. a palavra bênção ou abençoar simplesmente desaparece pelos próximos 11 capítulos. And it's replaced by the word curse. E substituída pela palavra maldição. Now human beings are living not in the delight and the joy of what God intended. Agora os seres humanos não estão mais vivendo no desfrute e na alegria daquilo que Deus intentava para ele no início. They've forfeited that with their sin. Eles perderam isso por causa do pecado. But rather, they're living under the curse and judgment of their sin. Ao invés, eles vivem agora debaixo da maldição e do juízo de seu próprio pecado. And the author very purposely does something here. E o autor, de maneira bastante proposital, faz algo nesta troca de palavras. You probably wouldn't pick it up. Vocês provavelmente não pegaria essa nuance. You'd likely have to speak Hebrew and be a Jew. Você teria que ser um judeu e falar hebraico. But in Genesis 3 through 11, Mas do Gênesis 3 ao capítulo 11, it uses the word curse ele usa a palavra maldição 5 times. 5 vezes. And then in Genesis 12, 2 and 3, E no capítulo 12, apenas nos versos 2 e 3, it uses the word bless 5 times. aí ele usa a palavra abençoar 5 vezes. God is going to restore human beings to what he intended for them in creation. Isso quer dizer que Deus promete que vai restaurar a humanidade àquilo que ela foi projetada no início para ser. And he's going to do it through Abraham and the people that come from Abraham. E ele vai fazer isso através de Abraão e do povo que vem advindo de Abraão. He will bless them Ele vai abençoar esse povo and through them bring blessing e to all através nations. dele trazer bênção para todas as nações. This is God's plan that is going to now unfold in the rest of the biblical story. Esse é o plano de Deus, que agora vai se desdobrar ao longo de toda a história da Bíblia. God forming a people Deus formando um povo to bless them.
para abençoar a criação. with the purpose of bringing his blessing to all of creation. Perdão, Deus formando um povo e o abençoando com o propósito desse povo abençoar toda a criação. So the first thing we begin to understand about God's people Então, a primeira coisa que a gente começa a entender sobre o povo de Deus is that they are blessed é que eles são abençoados to be a blessing. para serem uma bênção. And for too much of the history of the church, E por muito tempo da história da igreja, the people of God have thought, we are blessed, o povo de Deus tem pensado, nós somos abençoados. blessed with salvation, Somos abençoados com a salvação. and that forgot from the beginning that their identity was also to be a blessing. E esquecemos que lá no início, o propósito então de sermos abençoados é para que possamos ser nós agora abençoadores. From that one couple, Abraham and Sarah, Daquele casal, Abraão e Sara, a community begins to grow. uma comunidade começou a crescer. By the end of the book of Genesis, there's about 100, a little less. No final do livro de Gênesis tem mais ou menos 100, um pouquinho menos pessoas. They go down into Egypt. Eles descem ao Egito And the book of Exodus opens 400 years later. e o livro de Êxodo começa 400 anos depois. That small group of 100 people Aquele grupo pequeno de mais ou menos 100 pessoas, have now become several million. agora são alguns milhões. There are numerous people, É um povo enorme, but they're not blessed. mas não estão sendo abençoados. They're living under the oppression of Egypt. Eles estão vivendo debaixo da opressão dos egípcios. And if you understand the ancient Near Eastern culture, E se você entende a cultura antiga do Oriente Médio, that means also they were living under the idolatry of the Egyptian Empire. significa que eles estavam vivendo também debaixo da idolatria do Império Egípcio. And so God liberates and releases them from that bondage. Então Deus os liberta, né, os livra desta opressão, deste cativeiro. God's people are a people that have been liberated, redeemed from the idolatry and sin of the world. O povo de Deus é um povo que tem sido liberto e curado da idolatria And sin of the world. e da idolatria e do pecado do mundo. And he now brings them to Mount Sinai. E agora Deus traz esse povo ao Monte Sião. Maybe it's hard for us to think about this. Talvez seja um pouco difícil para nós pensar sobre isso. There are two primary identifying titles he gives to Israel. Tem dois títulos que identificam Israel, que Deus dá para eles. Dois títulos. They are to be a priestly kingdom Eles serão um reino de sacerdotes and a holy nation. e uma nação santa. As a priestly kingdom, É como um reino de sacerdotes, they are to mediate God's blessing to all the o nations. papel deles será então mediar a bênção de Deus para todas as nações. The way a priest would mediate God's blessing to the people. Da mesma forma que um sacerdote media a bênção de Deus para as pessoas. And the way they were to do that E a forma como eles fariam isso was by living in the midst of the nations as a holy nation. seria através deles viverem no meio das nações, mas sendo eles uma nação santa. They were to live as a nation that said, this is what God intends for human life. Eles deveriam então viver como uma nação que diz, é isso que Deus tem em mente para uma nação ser. They were to be a display people Eles seriam como um outdoor ambulante, that show what it means to live with God and with each other in harmony. e esse outdoor mostraria o que de fato significa viver com Deus e com o próximo em perfeita harmonia. They were to be a preview and a picture. Eles eram para ser uma preview, né, uma imagem bem clara Of where God was taking history to renew humankind. sobre, eles deveriam ser uma pré-visualização, uma imagem bem clara de o que é que Deus tem em mente, para onde Deus está levando o seu povo na consumação de todas as coisas. Placed in the middle of the ancient Near East. Colocados no meio do antigo Oriente Médio. And what follows Exodus 19
E o que segue, então, após Êxodo 19, in the next 4 nos chapters, próximos 4 capítulos, is the law. é a lei. And the law is going to help Israel understand what it means to live as God's holy people in the midst of the nations. E a lei, então, vai servir para Israel entender o que significa e como é viver como os padrões de Deus no meio das outras nações. This is going to help them live a blessed life. Isso vai ajudá-los a viverem uma vida abençoada. And that law would distinguish them from all the rest of the people of the earth. E aquela lei haveria de, então, diferenciá-los de todas as demais nações na terra. Let me just give you one example of how the law of Israel differed from the laws of all the other nations. Me permita lhes dar apenas um exemplo de como a lei de Deus a Israel diferenciava-se das leis de quaisquer outras nações da época. In all the other nations, the law first and foremost protected the rich and the powerful. Em todas as outras nações, a lei, em primeiríssimo lugar, protegia e prestigiava o rico e o poderoso. Beginning with the king on down. Começando pelo rei e seus direitos, e aí então descendo a hierarquia. And that's how laws have been almost all the way through history. E isso é mais ou menos como tem sido as leis ao longo de toda a história. The law of the United States, first of all, protects the rich. A lei dos Estados Unidos da América, em primeiro lugar, protege os ricos. The Amendment of Protection of Private Property, the law of protecting private property, A lei estabelecida para proteger a propriedade privada, por exemplo, was enacted by those who had property, foi elaborada por aqueles que tinham propriedade, which made up 10% of the population at the time. que era então na época apenas 10% da população. Laws have always protected those who wrote the laws, the powerful. As leis sempre são escritas para proteger aqueles que a escrevem, os poderosos. But when you read the Old Testament law, Mas quando você lê a lei de Deus no Antigo Testamento, they are concerned for the poor, ela considera bastante o pobre, the weak, and the vulnerable, o fraco, o vulnerável, those who can easily lose everything. aqueles que assim com muita facilidade podem vir a perder tudo. And the law goes to great extent to protect them. E a lei tem uma amplitude grande no sentido de proteger essas pessoas menos favorecidas. If they, as God's people, lived out the law in the midst of the ancient Near East, Então, se o povo vivesse a lei mesmo no meio daquelas nações do Oriente Médio, with a care for those vulnerable and needy in their midst, com um cuidado especial por aqueles mais vulneráveis e necessitados no seu meio, they would be a distinctive people, eles seriam um povo diferencial, distintivo, very different than all the nations, muito diferente de todas as nações. showing that all human life is valuable. E eles mostrariam que toda a vida humana tinha um valor enorme. So in Exodus 19 through 23, God calls Israel. Então, no Êxodo, capítulo 19 ao 23, Deus chama Israel, Be a holy nation in the midst of the nations. seja uma nação santa no meio das outras nações. And here's how you should live. E aqui está como você deve viver. The story continues as Israel goes up to the land. E a história continua e Israel vai na direção da terra prometida. Unfortunately, they had a bit of a detour. Infelizmente, eles não chegaram tão rápido, né? O caminho não foi tão fácil. They had to spend 40 years in the wilderness E então foram 40 anos no deserto, because they weren't ready for their call. porque eles não estavam prontos para assumir este chamado. But finally, God takes them and puts them on the land. Mas finalmente, então, na história, Deus pega eles e os coloca na terra. Ezekiel calls the land the center of the nations. Ezequiel vai chamar a terra como o centro das nações. God takes this people that he's now formed Deus pega então este povo que agora está formado
And he places them right in the middle of all the nations of the day. E Deus põe então, coloca o povo bem no meio de todas as nações na sua época. And he says, here is your task. E diz: aqui está a sua tarefa. Shine like a light in the midst of the darkness. Brilhe a sua luz no meio das trevas. Be a distinctive people in the midst of the idolatry. Seja um povo diferencial no meio da idolatria. And when the nations see a distinctive people, they will be drawn to the true and living God. E quando o povo ao redor olhar para este povo distinto, eles serão atraídos para o único e vivo Deus. And he warns them. E ele faz uma ressalva, um aviso. The biggest danger you're going to face in being my people O maior perigo que vocês vão enfrentar, sendo vocês meu povo, is the idolatry of the nations. é a idolatria das nações vizinhas. They're going to seduce you Elas vão te seduzir and draw you in to serve other gods. e atraí-los para o culto e o serviço a outros deuses. But you must remain firm and resist that seduction Mas você precisa permanecer firme e resistir a esta sedução. and serve the true and living God amidst the idolatry of the E nations. servir então o único, vivo e verdadeiro Deus no meio dessa idolatria. We can tell the rest of the Old Testament story in one sentence. Nós podemos resumir o restante da história do Antigo Testamento em uma única frase: Israel fails. Israel fracassou. Even though God gave them a king, Ainda que Deus o tivesse dado um rei, prophets, profetas, a temple, um templo and so much more to help them be that kind of people, e tanto a mais que Deus deu para ajudá-los a serem aquele tipo de povo, they failed miserably. eles fracassaram miseravelmente. Out of 39 kings, only 3 were faithful in the story of Israel. De 39 reis, apenas 3 foram fiéis na história de Israel. The majority of the prophets became false prophets that told the king what they wanted to hear. A maioria dos profetas se tornaram falsos profetas, apenas dizendo aos reis o que eles de fato queriam ouvir. The temple was constantly corrupted. O templo era continuamente corrompido. Where in Jeremiah, he says, I don't want to hear any more of your worship. E no livro de Jeremias ele diz: eu não quero mais ouvir suas canções, Because you sing songs on the Sabbath, and then you live unjustly the rest of the week. porque vocês me cantam canções nos sábados, mas vivem injustamente o restante da semana. The story of Israel is one of failure. A história de Israel é uma história de fracasso. And by the time we're reaching the end of the Old Testament story, E conforme a gente vai chegando no final da história do Antigo Testamento, it looks like God's plan to save the creation is failing. parece, a impressão que se tem é que o plano de Deus para salvar a criação está fracassando. In the first act of judgment, he takes 10 of the 12 tribes and scatters them across the world. No primeiro ato de julgamento, Deus pega 10 das 12 tribos e espalha elas mundo afora. And they disappear from history forever. E eles desaparecem da história para sempre. 2 tribes left, Benjamin and Judah. 2 tribos permanecem, Benjamim e Judá. He brings judgment on them. Ele traz juízo sobre eles. And he takes them into Babylon. E ele então traz essas tribos para a Babilônia. And the book of Kings ends with the Israelite king in jail in Babylon. E o livro dos reis termina com o rei de Israel preso na Babilônia. We might write at this point the end. A gente poderia escrever nesse ponto da história, fim. It didn't work. Não funcionou. God now is going to judge the creation. Deus agora vai julgar todo mundo, a criação toda. But the wonderful news is this, Mas a notícia maravilhosa é essa, that 1/3 of our Old Testament que 1/3 do nosso Antigo Testamento are prophets. são os profetas.
who had another word to say. que tinham uma outra palavra para pronunciar. The prophets said this. Os profetas disseram isso. First, they called Israel to repent and return to their vocation. Primeiro, eles chamam Israel para se arrependerem e voltarem à sua vocação. Repent and be a holy nation. Se arrependam e voltem a ser uma nação santa. But as Israel slipped more and more into sin, Mas conforme Israel escorregava mais e mais para baixo, and it was clear that they weren't going to repent, estava claro que eles não estavam se arrependendo. the prophets lift up their eyes and look to the future. Os profetas então erguiam seus olhos e encaravam o futuro And they said, that promise made to David, e diziam: aquela promessa feita a Davi, that one day a king will rule over an everlasting kingdom. de que um dia um rei reinará sobre todos os reinos. And God will again rule over the whole of his E creation. Deus vai voltar a reinar sobre o todo de sua criação. God will keep that promise. Deus vai manter essa promessa. He will bring someone in David's line. Ele vai trazer alguém da linhagem de Davi. And that person is going to do 2 or 3 things. E esta pessoa haverá de fazer 2 ou 3 coisas. First, he's going to gather the lost sheep of Israel back. Primeiro, esta pessoa vai reunir as ovelhas perdidas de Israel. Then he is going to accomplish a mighty act of salvation. Depois, esta pessoa vai realizar um feito tremendo de salvação. And thirdly, he's then going to begin to draw the nations into this community. E terceiro lugar, ela vai então atrair as nações para dentro desta nova comunidade. We might describe the promise of the prophets in 2 words. Podemos descrever esta promessa que os profetas traziam em 2 palavras: Gather ajuntamento and renew. e renovo. God would gather Israel, then gather the nations, Deus vai juntar Israel e juntar as nações, and he would renew them. e ele vai renová-los. And the journey that he started way back at the beginning of the Old Testament E a jornada que ele começou no início do Antigo Testamento, to heal and restore the whole creation de curar e restaurar o todo da criação and people from every nation e pessoas de todas as nações, will be fulfilled. vai ser realizado. God will not fail to do what he promised to do. Deus não vai falhar em cumprir aquilo que ele disse que faria. He will bless a people Ele and vai- bring blessing to all nations. Ele vai abençoar um povo e, a partir disso, trazer bênção para todas as nações. Let me take Ezekiel 36 as one example. Me permitam trazer Ezequiel 36 como um exemplo. Ezekiel 36 says this: Ezequiel 36 diz: Israel, I chose you as my people. Ezequiel, eu te escolho como meu povo. I put my name on you. Eu coloco o meu nome sobre você. I called you by my own name, Eu te chamei pelo meu nome, so that when you would live in the midst of the nations, para que quando você viver no meio das demais nações, they would see the way you lived, eles verão o jeito que vocês vivem and that they would honor and glorify my name. e eles vão honrar e glorificar o meu nome. But Israel, instead of honoring my name, you have profaned it. Mas Israel, ao invés de vocês honrarem o meu nome, na verdade vocês o profanaram. My name is now dishonored among the nations. Agora o meu nome está desonrado ao redor das nações. So here's what I'm going to do, Israel. E então eis o que eu vou fazer, Israel. I'm not going to reject you. Eu não vou rejeitá-lo. I'm going to gather you back like sheep. Eu vou juntá-los como ovelhas dispersas. I'm going to pour out my spirit. Eu vou derramar do meu espírito. I'm going to give you new hearts. Eu vou lhe dar um novo coração. I'm going to heal you. Eu vou curar você. I'm going to renew you. Eu vou renovar você. And then he says this: Então ele diz assim: I'm going to bless all the nations through you. eu vou abençoar todas as nações através de você. I'm going to do what I promised to do. Eu vou fazer aquilo que eu prometi fazer.
The reason I like Ezekiel 36, A razão pela qual eu gosto do capítulo 36 de Ezequiel, and I'll just stop with this story, e eu vou parar com essa história agora, is that when I was growing up, é que quando eu estava crescendo, my dad spent his whole life developing a strong Christian witness in the small town in which I lived. o meu pai passou sua vida inteira desenvolvendo uma espiritualidade e dando testemunho de Cristo na pequena cidade onde ele vivia. Everybody knew that he was a Christian, Todo mundo sabia que papai era cristão. and almost everybody admired his life. E quase todo mundo admirava a sua vida. In my early teen years, Nos meus primeiros anos de adolescência, I rejected the Christian faith of my father, eu rejeitei a fé cristã do meu pai. and I started living in ways that countered the Christian faith in every way. Eu comecei a viver de maneiras que se contrapunham à fé cristã de várias formas. And one time when I was about 18 years old, E uma vez, quando eu tinha perto de 18 anos, I was in a hockey arena. eu estava numa arena de hóquei, um jogo. Do you know what hockey is? Vocês sabem o que é jogo de hóquei? Ice hockey. Aquele no gelo, com aquele taco. Ice hockey is the idol of Canadians. O jogo de hóquei no gelo é um ídolo para os canadenses. The way soccer is the idol of Brazilians. Assim como o futebol pode ser idolatrado no Brasil. And I was in a hockey ice rink, E ele estava então neste ringue de gelo onde se jogava hóquei. and I was doing something, and I don't remember what it was. Eu estava fazendo algo que eu não lembrava bem, não lembro bem o que era, It was bad. mas eu sei que era ruim. Estava aprontando. And a man standing about 5 meters away, E um homem que estava assim a uns 5 metros de distância, and he looked over at me, ele olhou para mim então, and he says, "You don't have the faith of your father, do you?" ele disse: "Você não tem a fé como a do seu pai, tem?" And I remember that struck my heart. Eu lembro que aquilo impactou meu coração. I didn't care about the Lord at that point, Eu não me importava muito em relação ao Senhor naquela época, but I cared about my dad. mas eu me importava assim muito com o meu pai. His name was on me. O nome dele estava sobre mim. The name Goheen was the name that I had from him. O nome Goheen era o nome que eu herdei dele. And when I lived in that town in the way I did, Então, conforme eu vivia naquela cidade do jeito que eu estava vivendo, I was dishonoring his name. eu estava desonrando o nome do meu pai. The name that he had built up for so many years. O nome que ele havia construído através de tantos anos. And Ezekiel says, "That's what you're doing, Israel." E Ezequiel então diz para Israel: é isso que vocês estão fazendo, Israel. It's like he says, "I gave you my last name. É como se Deus dissesse para Israel: eu te dei o meu sobrenome. You're my children. Vocês são minhas crianças. I wanted you to go live in the midst of the nations, Eu quero que vocês vão viver suas vidas no meio das nações, they could see what a wonderful father I para was. que eles possam ver que tremendo pai eu sou sobre vocês. But the way you lived Mas a forma como você viveu dishonored my name." desonrou o meu nome. And the wonderful thing about my dad and what God does in Ezekiel Mas a coisa espetacular sobre tanto meu pai como sobre a forma como Deus faz através de Ezequiel, my dad never gave up on me. mas papai nunca desistiu de mim. He prayed one night for an entire night for me, Ele one long night. Ele pregou durante uma noite inteira por mim, ele orou por uma noite inteira por mim. And the next week I came back to Christ. E na semana seguinte eu me reconciliei com Cristo. My dad didn't give up on me, Papai não desistiu de mim, and God doesn't give up on his people. e assim como Deus não desiste de seu povo. And he doesn't give up on his plan to heal the creation. E ele também não desiste do plano que ele tem de curar as nações. In Ezekiel 36, No capítulo 36 de Ezequiel, I'm going to gather you back. ele diz: vou juntá-los de volta. I'm going to give you the heart you need Vou lhes dar o coração que vocês precisam to be who you were meant to be. para serem aquilo que vocês foram feitos para ser. What God intended for human life in the beginning. O que Deus intenciona para a raça humana desde o começo. And I'm going to do it through somebody in David's line.
E Deus diz: eu vou fazer através de alguém da linhagem de Davi and by the power of the Spirit. e através do poder do meu Espírito. I'll pick this up next time. Eu vou continuar daqui na próxima sessão, But by the time we reach the end of the Old Testament, mas chegando já no fim do Antigo Testamento, every single Jew todos os judeus, cada judeu, understands that the story is waiting for an ending. entende que a história está aguardando o seu desfecho. The story has moved to this point. A história chegou até este ponto. How is God going to complete that story? E o pensamento já no final do Antigo Testamento dos judeus é como Deus vai então agora completar essa história. And that's where we'll go in the second lecture. E é a partir daí então que a gente vai começar na segunda sessão.